Vamos passar para o estudo bíblico de congregação. Estamos na expectativa de iniciar o livro Adoração Pura, quando foi anunciado que iríamos estudar este livro, realmente ficamos na expectativa de mergulhar a fundo nas profecias de Ezequiel. Bem, e para dirigir o estudo para nós, convidamos o irmão Luiz Carlos Verona. E que expectativa, não é isso, irmão Rodrigo, todos nós, para iniciarmos este maravilhoso livro, A Adoração Pura de Jeová é Restaurada. Então, com certeza, todos nós já lemos, se não toda a publicação, uma boa parte dela, e vimos que é realmente maravilhosa. E hoje nós vamos considerar a Carta do Corpo Governante como a introdução para este livro. E depois formularemos algumas perguntas e os irmãos poderão participar, né? Então, para a leitura da Carta do Corpo Governante, que enumerei aqui, tem 8 parágrafos, o irmão Natan Machado fará a leitura ininterruptamente. E depois, então, retomaremos com as perguntas. Carta do Corpo Governante. Queridos irmãos que amam a Jeová, era o ano de 1971. Os que assistiram à Assembleia de Distrito Nome Divino ficaram muito felizes com o lançamento de várias publicações. Os irmãos descreveram aquelas publicações como algo além do que qualquer um poderia imaginar. Sobre um dos lançamentos, um irmão disse: a descrição que esse livro faz do que vai acontecer no futuro é emocionante. Nunca tínhamos recebido nada igual. Que livro era esse? Era o livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Mas o que esse livro tinha de tão interessante? Ele trazia o entendimento mais recente das profecias de Ezequiel, profecias que têm a ver com o futuro da humanidade. Desde que o livro As Nações Terão de Saber foi lançado, o número dos que servem a Jeová passou para bem mais de 8 milhões. Juntos, esses milhões de servos de Jeová falam mais de 900 idiomas. E muitos nunca tiveram a oportunidade de estudar um livro que explicasse em detalhes as profecias de Ezequiel. Além disso, desde 1971, conforme a luz da verdade foi clareando mais e mais, nós passamos a entender melhor muitas partes da Bíblia. Em 1985, entendemos que os das outras ovelhas são declarados justos como amigos de Deus. Daí, em 1995, entendemos pela primeira vez que o julgamento final das ovelhas e dos cabritos aconteceria durante a grande tribulação. Todos esses novos entendimentos afetaram nossa maneira de entender o livro de Ezequiel. Nos últimos anos, a luz da verdade continuou a brilhar ainda mais. Pense, por exemplo, nas ilustrações de Jesus. Nós agora entendemos claramente a aplicação de muitas dessas ilustrações. Algumas dessas ilustrações se referem a coisas que vão acontecer em breve, na grande tribulação. Da mesma forma, nós passamos a entender melhor certas profecias de Ezequiel. Entre elas estão as profecias sobre Gog e Magog, Ezequiel capítulos 38 e 39, sobre o trabalho do homem com o tinteiro de secretário, Ezequiel capítulo 9, sobre os ossos secos e sobre os 2 bastões que se tornam um só, Ezequiel capítulo 37. Todos esses novos entendimentos deixavam claro que o livro As Nações Terão de Saber precisava ser atualizado. Assim, dá para entender por que muitos do povo de Jeová se perguntavam: quando teremos um novo livro explicando as profecias de Ezequiel? O livro A Adoração Pura de Jeová é Restaurada é a resposta. Ao ler seus 22 capítulos e meditar nos belos desenhos que ele traz, você vai ficar impressionado com toda a pesquisa
que foi feita para produzir esse livro. Fizemos muitas orações e meditamos bastante para entender o que Jeová queria ensinar com o livro bíblico de Ezequiel. Queremos responder a perguntas como: que lições esse livro bíblico trazia para os que viviam no tempo de Ezequiel? Que lições ele tem para nós hoje? Que profecias ainda vão se cumprir no futuro? Será que devemos ficar procurando um significado em cada detalhe das profecias de Ezequiel? O livro Adoração Pura responde a essas perguntas, trazendo o entendimento mais claro que já tivemos sobre esse livro da Bíblia, que sempre nos interessou tanto. Ao ler o livro bíblico de Ezequiel do começo ao fim, é impossível não ficar admirado com a parte celestial da organização de Jeová. Sem dúvida, também ficamos impressionados com os padrões elevados que Jeová estabeleceu para todos os que querem adorar a Ele, seja no céu, seja na terra. O livro Adoração Pura vai nos ajudar a ter ainda mais gratidão por tudo que Jeová já fez e ainda vai fazer pelo seu povo. Você vai ver que o livro sempre destaca 2 temas. Primeiro, para agradar a Jeová, nós temos que conhecê-lo e reconhecer que Ele é o soberano do universo. Segundo, nós temos que adorar a Jeová da maneira que Ele aprova, vivendo de acordo com seus padrões elevados. Desejamos sinceramente que este livro fortaleça a sua determinação de adorar a Jeová de modo puro, dando honra ao seu santo e grandioso nome. Em breve, todas as nações terão de saber quem é Jeová. Queremos muito que este livro ajude você a continuar na expectativa desse dia. Que nosso amoroso Pai, Jeová, abençoe seus esforços de entender o livro que ele inspirou o profeta Ezequiel a escrever. Seus irmãos, Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Muito obrigado, irmão Natan, pela excelente leitura. E com certeza é uma carta muito comovente e apreciativa, né, do Corpo Governante. Então gostaria agora de formular algumas perguntas e ter a participação dos irmãos em respondê-las. Para o primeiro parágrafo, que livro emocionante foi lançado em 1971 na Assembleia de Distrito Nome Divino e por que era uma publicação tão aguardada? Irmã Edna Verona. Então, no ano de 1971, na Assembleia de Distrito Nome Divino, teve muitos lançamentos, o lançamento de várias publicações. Mas um dos lançamentos que chamou muito atenção foi o livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? E por quê? Porque esse livro trazia o entendimento mais recente das profecias de Ezequiel. Profecias que têm que ver com o futuro da humanidade. E realmente, quando nós recebemos esse livro, foi muito emocionante. Muito obrigado. De fato, foi uma ocasião maravilhosa, né? Acredito que vocês já tiveram a oportunidade de ver esse livro na biblioteca, se não tem um, talvez na biblioteca do Salão do Reino, ou com algum irmão, que é mais antigo, na verdade, você teve a oportunidade de folhear esse livro, né? Agora, para o parágrafo de número 2, temos a seguinte pergunta. O que aconteceu na organização terrestre de Jeová desde o lançamento do livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová? Como? Irmão Tarcísio Filho? Então, aconteceu que teve um aumento do número dos servos de Jeová. Bem, em um período de 49 anos, saímos de 1,5 milhão de pessoas para mais de 8 milhões de servos de Jeová na terra. E, junto desse aumento e de pessoas, houve também um aumento de idiomas falados, que hoje, eu até dei uma olhada no site hoje, ele estava em 1.024 idiomas. Então, não resta dúvida de que tanto o texto de Isaías 60:22, que fala que o pequeno se tornará 1000, como o texto de Zacarias 8:23, que fala que homens de todas as línguas e nações passarão para o lado de Jeová, se aplica a nós. Muito obrigado, irmão Tarcísio. Irmão Silvio? E se aquele livro era uma novidade para quem já servia a Jeová,
Imagine para esses novos que nunca tiveram a oportunidade de estudar uma profecia, no caso do livro de Ezequiel. Então, esses também teriam a oportunidade assim de saber em detalhes as profecias de Ezequiel. Muito bem, irmão Silvio, obrigado. Talvez você gostaria de acompanhar a leitura de Isaías 60, 22, que se aplica bem, né? Alguém gostaria de fazer a leitura de Isaías 60, 22? Irmão Vinícius, por favor. O pequeno se tornará 1000, e o menor uma nação forte. Eu, Jeová, apressarei isso no tempo devido. Obrigado. Como é que você relaciona esta profecia com o que tem acontecido com o povo de Deus hoje? Irmão Rodrigo Ramos. Então, vemos o crescimento da organização de Jeová, né? Um exemplo disso é que quando o livro As Nações Terão de Saber, né, foi lançado, o povo de Jeová estava em 1,5 milhão. Mas agora, ou seja, passou de 8 milhões. Então, realmente houve um crescimento muito grande dos números de servos de Jeová, que também precisam se aprofundar nas profecias de Ezequiel. Com certeza, né? Para o terceiro parágrafo, em harmonia com Provérbios 4 e 18, que novos entendimentos afetaram nossa maneira de entender o livro bíblico de Ezequiel. Vamos ler Provérbios 4, 18. Irmão Natan Machado, por gentileza, Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Obrigado. Então, como é que essas palavras afetaram o nosso modo de entender o livro bíblico de Ezequiel? Irmão Lessa. Em 85, entendemos que os das outras ovelhas são declarados justos como amigos de Deus. Já em 95, entendemos pela primeira vez que o julgamento final das ovelhas e dos cabritos aconteceria durante a grande tribulação. Então, dois entendimentos que nós antes não tínhamos as informações corretas, mas que agora foi atualizado e hoje entendemos claramente esses dois pontos. Obrigado, irmão Jackson. E de acordo com Provérbios 4, 18, que a luz clareia mais e mais, nós podemos imaginar quando está à noite. Nós não conseguimos ter uma visão clara do que está ao nosso redor. Nós enxergamos basicamente alguns metros à frente. No passado, podemos dizer que o conhecimento estava em expansão, por assim dizer, assim como a luz do sol gradativamente vai se expandindo à medida que o dia vai clareando. E, por fim, quando o sol nasce, nós conseguimos enxergar bem nitidamente. À medida que nos aproximamos do fim desse sistema, a organização tem provido ferramentas para que a gente tenha um entendimento mais claro da verdade. Esse livro de Ezequiel veio no tempo apropriado para clarear mais ainda as profecias do tempo do fim. Muito obrigado. Para o parágrafo de número 4, que novos entendimentos de verdades bíblicas indicavam que o livro As Nações Terão de Saber precisava ser atualizado. A irmã Amanda. Passamos a entender melhor certas profecias de Ezequiel, entre elas as profecias sobre Gog de Magog, sobre o trabalho do homem com tinteiro de secretário, sobre os ossos secos e 2 bastões que se tornaram um. Muito bem, muito obrigado. O irmão Felipe Sena. Nós também tivemos alguns entendimentos novos a respeito de algumas das ilustrações de Jesus Cristo, né? Como, por exemplo, em 2013, um estudo de A Sentinela atualizou, por exemplo, o entendimento de quem realmente o escravo fiel e prudente, quem fazia parte dos domésticos, que eram alimentados espiritualmente. Em 2015, alguns estudos de A Sentinela trouxeram alguns refinamentos sobre as parábolas dos talentos, também das 10 virgens, que terão seu clímax na grande tribulação. Certamente. Para facilitar, talvez, a verificação desses pontos que foram aprimorados, se você for lá na página 238 até a 240, você vai encontrar um resumo dos novos entendimentos.
Isso nos ajuda também a entender melhor todos esses novos entendimentos que foram ajustados, né, e que estão agora nesse novo livro. Para o parágrafo de número 5, como o livro Adoração Pura de Jeová é Restaurada é uma ajuda valiosa para entendermos melhor a profecia de Ezequiel. Irmão Jackson, do Vale. Esse livro ele foi elaborado de forma maravilhosa. Ele tem belos desenhos que vai nos deixar impressionado. Ele também foi feita uma pesquisa cuidadosa e inspecionado pelos membros do corpo governante. Eles fizeram orações, meditaram bastante para entender o que Jeová queria ensinar por meio desse livro bíblico de Ezequiel. Muito bem, excelente. Vamos ao parágrafo seguinte, então, parágrafo de número 6, que outros aspectos importantes são destacados no livro Adoração Pura. A irmã Juliana. Então, temos mais 2 aspectos que esse livro sempre destaca. O primeiro, que é para agradar a Jeová, nós temos que conhecê-lo e reconhecer que Ele é o soberano do universo. Segundo, temos que adorar a Jeová de maneira que Ele aprova, vivendo de acordo com seus padrões elevados. Então, nesse livro, nós vamos ter essa ajuda para ainda conseguir mostrar mais gratidão por tudo que Jeová fez por nós e por seu povo. Muito bem. Excelente. Eu gostaria, nesse ponto, de considerar com os irmãos as características especiais do livro, antes de nós concluirmos os 2 últimos parágrafos. As características especiais estão aqui na página 5. A primeira característica tem que ver com os quadros. O que é que nós podemos aprender com os quadros que são apresentados em conexão com cada capítulo do livro? O irmão Coronato. Então, esses quadros vão auxiliar bastante a gente entender essas profecias, porque eles vão trazer informações adicionais àquilo que o capítulo está falando. E para nós nos acharmos melhor no livro, também em formato eletrônico, ele vai ser separado, ele sempre vai ter o número do capítulo primeiro, e depois a sequência A, B, C, D. Então, o primeiro quadro do capítulo 10, por exemplo, vai ser o quadro 10A. O segundo vai ser o 10B, o terceiro o 10C e assim por diante. Muito bem. Se você abrir aqui no 10A, que foi citado pelo irmão Coronato, na página 116, veja como realmente o quadro ele é muito instrutivo. Por que você acha que esses quadros, como está aqui na disposição, usando como exemplo o quadro 10A, ele pode ser muito instrutivo para nós? E que cuidado, né, o corpo governante teve ao elaborar esses quadros. O irmão Jackson. Nós temos mais facilidade de gravar quando há imagens, e esse quadro ele é bem ilustrado. Além disso, a informação escrita ela é breve, bem objetiva. Isso também facilita no nosso entendimento e lembrar por mais tempo do ponto em questão. E é interessante que também segue uma linha do tempo e, ao mesmo tempo, mostra personagem da nossa organização do passado, conforme nós estamos observando. Isso nos ajuda até mesmo a conhecer um pouco mais aqueles que fizeram parte da história da nossa organização. Muito bem, obrigado. Então, são muito esclarecedores esses quadros, né? Voltando, então, aqui na página 5, nós temos uma outra característica muito importante, que são as linhas do tempo. O que é que você gostaria de destacar para mostrar a importância deste quadro Linhas do Tempo? Você pode ilustrar com uma delas, se desejar.
O irmão Lessa. Então, essas linhas, elas representam um período mais longo e ela, de fato, não caberia aqui no desenho, então, aqui citou alguns exemplos, né? Por exemplo, o quadro 8B mostra para a gente que é uma linha do tempo bem extensa. Então, em 1914 teve um período bem comprido, né? De 607 a 1914. Então, nesse período, eles colocaram desse jeito, né? Nesse formato, essas linhas do tempo, para a gente entender que ali tem um período mais extenso, né? Então, isso vai nos ajudar, no decorrer do estudo, a entender um pouco mais esses quadros. Com certeza. Se você for aqui na página 88, onde está esse exemplo que foi citado pelo irmão Lessa, nós vamos encontrar 3 profecias sobre o Messias, né? Você já localizou? 3 profecias sobre o Messias. Então nós temos a linha do tempo, a profecia no primeiro aspecto, a segunda profecia e a terceira profecia. E quando, pela linha do tempo, elas foram cumpridas. Podemos imaginar como isso nos ajuda a entender e discernir melhor a adoração pura de Jeová, como ela foi restaurada. Não é verdade? Vamos agora, então, concluir a carta do corpo governante, voltando aqui à página de número 3, para a pergunta dos parágrafos 7 e 8. Qual é o desejo sincero do corpo governante ao prover essa nova publicação? A irmã Camila. Eles desejam que esse livro nos fortaleça e que também nos deixe mais determinados a adorar a Jeová de um modo puro, dando honra ao seu santo nome e louvor para ele. Muito obrigado.